E o governador de São Paulo, João Dória, assina decreto que obriga servidor estadual a comprovar vacinação contra a Covid. Acompanhe agora com Fernando Martins. O governo do estado de São Paulo determinou que todos os servidores públicos estaduais deverão comprovar que estão completamente imunizados contra o coronavírus. A obrigatoriedade atinge cerca de 570 mil colaboradores que atuam em todos os órgãos, empresas e autarquias do governo paulista. Isso deve ocorrer até o próximo domingo, dia 9 de janeiro. O decreto que exigirá a comprovação da vacinação contra a Covid-19 é publicado no Diário Oficial do Estado desta terça-feira. Só não irá precisar apresentar o comprovante a pessoa que tiver um atestado que diga que ela tem alguma contraindicação e não pode tomar a vacina. De acordo com o decreto, os profissionais devem remeter os comprovantes aos órgãos de recursos humanos por meio eletrônico. O decreto deixa claro que quem descumprir o prazo pode ter contra si um processo administrativo. As punições estão previstas no Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado e no Regulamento Disciplinar da Polícia Militar, bem como nas normas de cada órgão do governo. A gente falava agora há pouco sobre a necessidade de ouvir todos os lados, todas as da ciência, da medicina, e não apenas determinada sociedade de especialidade médica ou determinado técnico de qual órgão seja. Parece que o governo de São Paulo não está ouvindo o que aconteceu em outros órgãos públicos de outros estados que fizeram semelhante, obrigaram através de decreto a vacinação e tiveram pessoas que morreram, infartaram ou tiveram AVC depois de tomar a vacina. É caso raro? É. Mas a pessoa tem que ter o direito de escolher se ela vai se sujeitar a ser um desses casos raros ou se ela prefere continuar se cuidando, usando todas as medidas sanitárias, respeitando, até fazendo teste com frequência, se for o caso, para não expor outros a risco. Essa discussão de que quem não se vacina é um pária da sociedade, e a palavra que usam é essa, é um pária da sociedade, essa segregação que foi implantada com esses passaportes vacinais é absurda, desumana, desrespeita não só direito a trabalho, direito de ir e vir, tudo isso que a gente está vendo aí com esses passaportes sanitários, mas especialmente o direito de cada um decidir o que vai injetar no seu próprio corpo e de como vai se cuidar. Porque o fato dele não querer se vacinar nesse momento em que há muitas dúvidas em relação às vacinas, ainda não estão todas esclarecidas nem pela indústria farmacêutica, e que ninguém se responsabiliza. Vamos frisar, ninguém se responsabiliza por efeitos adversos graves que venham a acontecer. O fato da pessoa não querer se vacinar não quer dizer que ela vai sair por aí de maneira destrambelhada, contraindo o Covid e espalhando o Covid para todo mundo. Eu tenho para mim que, inclusive, essas pessoas estão mais cautelosas em relação às medidas sanitárias do que os vacinados que estão sendo induzidos a acreditar que estão 100% seguros e não estão. Olha, eu acho muito deletério que a gente ainda tenha esse tipo de discussão depois de mais de um ano de vacinação no mundo inteiro. Acho que nunca houve uma massa enorme de pessoas todas vacinadas, com os mesmos imunizantes, concomitantemente, ao mesmo tempo, mais de 8 bilhões de doses de vacina aplicadas no mundo inteiro, e os efeitos adversos graves são ínfimos. Quando você relata mortes de funcionários públicos, mas, Cristina, desculpa, eu não sei qual é essa correlação que você estabelece entre vacina e morte, porque isso não é dito pelas autoridades. Eu não sei quais são os médicos que você ouve, mas isso não é dito nem pelas sociedades especializadas. Deixa eu só concluir meu raciocínio, em seguida você pode rebater, mas isso não é referido pelas sociedades de especialistas, muito menos pela Anvisa, que tem um amplo programa de farmacovigilância. Não é verdade que as vacinas ainda estão em teste, nem que elas são experimentais. Então, essas vacinas seguem na fase 4, que é uma fase ampla de farmacovigilância, que, aliás, é uma fase que acontece para qualquer tipo de vacina. 5, 10 anos depois, essas vacinas ainda são observadas, mas os efeitos da vacina são efeitos de curto prazo, como já me esclareceram muitos médicos da Sociedade Brasileira de Imunizações. É a esses efeitos, a esses eventos adversos que a gente tem que ficar atentos. O que a gente tem visto em relação às vacinas é que elas diminuíram drasticamente no mundo inteiro o número de internações e mortes. E graças a ela, com o advento dessa nova variante Ômicron, que é muito mais contagiosa, e graças a Deus, ao
que tudo indica, um pouco menos grave, mas é importante saber que grande parte da população está vacinada, inclusive idosos ou imunossuprimidos ou pessoas com comorbidades, e essas pessoas não irão ao hospital, provavelmente, e não morrerão justamente porque estão vacinadas, muitas delas, inclusive, com dose de reforço. Então, quer dizer, a gente só tem que agradecer a vacina. O passaporte vacinal não é segregação, pelo contrário, é uma opção pelo direito à saúde pública, e quem tem que instituir isso é o Estado. O Estado tem esse dever de garantir a saúde pública, a saúde coletiva da sociedade. Por isso, o passaporte vacinal é um avanço civilizatório. Eu preciso só... Tem o áudio, não? Pode prosseguir. Sim. Eu preciso só esclarecer que há um site chamado VAERS, V-A-E-R-S. Eu convido o nosso telespectador, nosso ouvinte, a acessar esse site, já que a Amanda vem reiteradamente fingindo que ele não existe. O VAERS é o Vaccine Adverse Events Reporting System, sistema de relato de eventos adversos graves. Estranho, Amanda, que só as vacinas de Covid têm o dobro de relatos do que todas as outras vacinas anteriores em relação a mortes. São mortes que precisam ser investigadas, sim, mas estão relatadas lá. Então, não são só sociedades médicas de especialistas ou técnicos da Anvisa que a gente precisa ouvir. Em relação à fase testes de vacina, quem diz que ainda está em teste e o que está em teste está sendo experimentado, ainda estão colhendo os dados relativos àquela experimentação. Quem diz que está em fase de testes é a própria Pfizer, a AstraZeneca, a Coronavac, a indústria farmacêutica e a Janssen, que são as quatro que vêm no Brasil. Todas Cristina, não é verdade. Testes. Não é verdade, as vacinas não estão em fase de testes. Todas as agências, Amanda. Cristina, pelo amor de Deus, todas as agências de vigilância sanitária do mundo já esclareceram por mais de uma vez que não são vacinas em teste, muitas delas têm um registro definitivo, e o VAERS é uma plataforma que qualquer pessoas comuns, aliás, dos Estados Unidos, pode entrar lá e preencher e cadastrar os seus dados. Não quer dizer que se uma morte aconteceu, que essa morte esteja relacionada à vacina. Quem precisa estabelecer isso é a autoridade de saúde, a autoridade médica, não sou eu ou você ou qualquer pessoa que cadastre os seus dados e diga que morreu por causa da vacina. A pessoa não pode estabelecer, não pode fazer essa correlação. Exatamente, mas quem está de luto por um parente que morreu vai entrar no VAERS para dizer que o parente morreu, Amanda. Vamos ser humanos, vamos ser empáticos, vamos olhar para essas pessoas com a dor que elas estão sentindo e respeitar o direito delas de não quererem se vacinar. Cristina, eu sou tão empática que eu sou vacina lover. E respeitar também os médicos e cientistas que têm versão contrária a essa.